Há alguns anos, coloquei um monte de equipamento de acampamento na minha bicicleta e passei a maior parte dos 7 meses seguintes pedalando 8.500 quilômetros por grande parte dos Estados Unidos. Ao longo do caminho, na maioria das vezes eu preferia acampar, preferindo um lugar onde iria desaparecer na floresta à noite, um lugar onde as pessoas dificilmente me encontrariam e ainda menos se importariam com o fato de eu estar lá. Eu fiz toda essa viagem sozinho, então esses momentos eram mais que solitários. Era meados de novembro, estava no sul do estado de Washington, e no geral eu estava tendo um dia bastante normal, apenas pedalando o dia todo. Mas à tarde comecei a sentir um pouco de dor de estômago. Não foi suficientemente para abrandar o meu progresso. Mesmo assim, escolhi acampar no meio do nada naquela noite, e à medida que o anoitecer se aproximava, encontrei facilmente um lugar para montar a barraca. Após montar minha barraca, segui minha rotina habitual de dormir, usando meus últimos minutos de luz do dia para escrever em meu diário e escovar os dentes antes de cair na cama ao anoitecer. No entanto, pedalar 36 quilômetros de bicicleta com equipamento de acampamento o dia todo é algo que poucos têm a capacidade de aguentar. Estimo que comia cerca de 5.000 calorias por dia e ainda perdi alguns quilos. Naquela noite eu fiquei um pouco preocupado. Apesar de todo esse trajeto percorrido, não tive apetite para comer. Após apagar a luz e me deitar, meu problema estomacal piorou. Fiquei enjoado, a ponto de ter que me sentar, com a mão no zíper da barraca, pronto para abri-la e me inclinar para vomitar. Mas depois de ficar sentado por um longo momento, passou e eu me deitei novamente. Alguns minutos depois eu me sentiria mal novamente. Finalmente, por volta das 23 horas daquela noite, vomitei. Bebi um pouco mais de água para repor os líquidos que havia perdido e deitei-me novamente. Me sentindo muito melhor, consegui dormir um pouco, mas apenas por 2 horas, antes de ser novamente acordado por uma sensação de náusea. Passei por tudo de novo, sentindo-me péssimo, sentando-me pronto para vomitar. A sensação desapareceu e depois voltou. Por volta das 2 da manhã, precisei vomitar de novo. Eram 3 horas quando eu acabei por ouvir alguns passos ao redor da barraca. Eu imediatamente achei ser de algum animal, mas o cérebro da gente tenta pregar peças em nós, então o medo de ser alguém ali querendo fazer algum mal pairou sobre meus pensamentos. Quando eu vi que os passos haviam ido embora, rapidamente concordei que fosse um animal. Então tentei voltar a dormir. Às 5 da manhã acordei. Felizmente não acabei vomitando pela 3ª vez, mas também sabia que dificilmente voltaria a dormir antes do nascer do sol. Então, enquanto esperava o sol nascer em algumas horas, fiz novos planos. Eu me sentia péssimo e realmente não queria voltar para a bicicleta, mas sabia que não poderia ficar ali. Eu precisava voltar para a civilização antes que minha condição piorasse, e também porque havia esgotado toda a minha água durante a noite. Felizmente, havia uma cidade a cerca de 50 quilômetros à frente, o que é um dia de ciclismo bastante fácil para mim, quando estou com boa saúde. E havia um motel decentemente barato naquela cidade. Então imaginei que assim que amanhecesse começaria a pedalar até aquela cidade, conseguiria um quarto no motel e reavaliaria minha condição depois de uma noite de descanso melhor. Mas assim que ficou claro o suficiente lá fora para que eu pudesse seguir em frente, comecei a ouvir o barulho suave da chuva batendo na minha barraca. Verificando a previsão no meu telefone, não parecia que iria durar muito, e com certeza, o som desapareceu após 20 minutos. Hora de fazer a minha jornada. Coloquei minhas malas do lado de fora. Desmontei a barraca e coloquei tudo na bicicleta. Empurrei-o de volta para a estrada, entrei, e algo parecia estranho. Ao descer da bicicleta, rapidamente notei um pneu furado. Não associei a nada. Era apenas um dia de azar. Eu tinha as ferramentas, as peças e o conhecimento para consertar, e então comecei a arrumar ela. Por conta da minha condição, demorei muito mais para consertar do que deveria, e quando minha bicicleta voltou a andar, a chuva já havia voltado. Nesse ponto, eu não tinha outras opções além de vestir a jaqueta, acender as luzes e continuar meu caminho. Ainda não eram 8 horas, e já era de longe o pior dia dos cerca de 100 dias em que estive viajando até aquele momento.
Eu estava absolutamente infeliz. Cada pedalada eu dava um suspiro de desânimo. Eu estava com frio e molhado. Eu estava cansado em todos os sentidos, privado de sono, mentalmente exausto, com dores físicas em todos os músculos do meu corpo. Eu estava com fome, mas não queria colocar comida no meu estômago. E eu estava desidratado, pois fiquei sem água na noite anterior. Mas finalmente cheguei àquela cidade. Depois de uma parada no supermercado para comprar alguma comida que fosse mais fácil para o meu estômago, fui para o motel. Cheguei lá 1 ou 2 horas antes do horário de check-in, mas devo ter parecido tão infeliz quanto me sentia, porque a recepcionista me deixou entrar mais cedo em um quarto. Depois de um longo banho e um telefonema para minha mãe, dormi 13 horas seguidas. Na manhã seguinte, acordei me sentindo muito melhor. Então desci até a recepção conversar com o porteiro sobre algo em relação à torneira. Foi quando eu vi alguém comentando que encontram uma jovem brutalmente morta na floresta em que eu estava. Eu fui até eles e perguntei sobre, muito assustado. Comentei que eu estava vindo de lá e não pude deixar de comentar e associar os passos que ouvi fora da barraca a esse acontecimento. Eu estava nervoso. Disse que precisava falar com a polícia. Acabaram por me levar até a delegacia, onde eu expliquei esse ocorrido. Eu só tinha isso para falar, mas poderia ajudar imensamente a localizar esse criminoso. Concordei em irmos com os policiais até o local onde estava montada a minha barraca. Chegamos lá, eles verificaram o local e me disseram que o corpo da jovem havia sido encontrado a quase 2 quilômetros do local onde eu estava. Ali eu com certeza acabei por acreditar que tinha alguém do lado de fora da barraca aquela noite. Mas se havia alguém, por que não me atacou ou algo do tipo? Porque só ficou andando em volta da barraca. Naquele momento eu passei a ser um suspeito. Porém, não por muito tempo. Já de volta para o hotel, eu não poderia sair da cidade sem a autorização das autoridades. Isso estava me deixando agoniado. No segundo dia, eu recebo uma ligação do policial que estava comigo na floresta, perguntando se eu estava no hotel e se poderia descer até lá embaixo. Eu disse que sim, apesar de eu ser inocente, estava morrendo de medo de ser preso por algo que eu não fiz. Já tinha visto vários casos desse tipo. Quando o policial chegou, conversamos, e ele me disse que haviam encontrado o assassino e que se eu quisesse, estava autorizado a deixar a cidade. Então perguntei como eles encontraram esse cara. Ele respondeu que foi por conta de uma câmera de filmagem noturna em uma árvore. Eu, assustado, perguntei como assim uma câmera. Não tinha visto ninguém por ali quando estava acampado. Então ele explicou que a câmera era de um rapaz que fazia filmagem de animais selvagens para documentários no YouTube, que ele havia deixado a câmera lá por 3 dias, antes de voltar e pegar ela por conta dessa atrocidade que aconteceu com a jovem. Ele verificou toda a filmagem e foi encontrado um homem passando por perto da câmera. Seu rosto foi filmado perfeitamente. A polícia havia capturado ele poucas horas antes, pronto para fugir de sua casa. Com ele foi encontrado todas as armas usadas no crime. Então o caso já estava fechado. Ele confessou o que fez. Eu estava feliz por isso ter chegado ao fim. Mas não saiu da minha mente o fato dele ter andado em volta da minha barraca e não ter feito nada. No interrogatório, ele disse que nunca passou pela minha barraca e que se tivesse passado não teria me deixado vivo. Eu, sinceramente, com muito medo, acredito nisso, pois ele confessou muito rápido que tinha feito aquela atrocidade com a moça. Por que não iria falar que passou perto de minha barraca e furou meu pneu? Nos dias seguintes eu segui viagem e nunca mais acampei em floresta. Também não consigo esquecer os passos ao redor da barraca. Relatar isso é perturbador para mim. Minha namorada na época e eu fomos acampar a 5 horas de distância de casa para o aniversário dela. Fizemos a viagem no dia seguinte à passagem de uma grande tempestade. Saímos da cidade cedo e chegamos no início da tarde. O cara na entrada do acampamento mencionou que não havia mais ninguém hospedado lá naquele fim de semana. Nós pensamos estar tudo bem. Primeiro, percorremos um longo caminho até a área designada. À medida que você se aproximava, a estrada se estreitava. Descarregamos o carro, montamos a barraca e decidimos dar uma volta pela mata. Estava um silêncio mortal, mas ainda estava claro. Então absorvemos toda a natureza que pudemos
e caminhamos alguns quilômetros de distância. Chegamos a um estranho ponto na floresta onde havia algumas estranhas cabanas brancas. Elas eram muito uniformes, todos construídos exatamente da mesma maneira. Tipo, eu acho que eles faziam parte do acampamento, mas pareciam muito fora do caminho e não havia sinal de vida. Era estranho estar ali, como se não devêssemos estar ali. Então nos viramos e voltamos. Tentamos acender a fogueira. Infelizmente, nenhum de nós jamais havia acampado antes e não tínhamos ideia de como iniciar uma fogueira. Tínhamos comprado algumas daquelas toras com iluminação automática no Walmart e um pouco de fluido de isqueiro. Mas tudo ao nosso redor estava encharcado até os ossos pela chuva que havia passado no dia anterior. Sabíamos que precisávamos de algum tipo de graveto, mas quaisquer gravetos ou folhas secas eram raros. Eventualmente acendemos uma pequena fogueira e comemos cachorros quentes e marshmallows e passamos algum tempo olhando as estrelas. Então percebemos o quão escuro estava lá fora. Minha namorada disse: "Podemos entrar na barraca agora?" Então apagamos o fogo e rastejamos para dentro da tenda. Estávamos conversando, mas percebi que ela estava tensa. De repente, ela colocou a mão na minha boca e disse: "Shil, você ouviu isso?" Antes que eu pudesse responder, ouvimos passos. Tipo, passos pesados. Parecia um grupo de pessoas caminhando. Sussurrei para ela: "Provavelmente são apenas animais ou algo assim." Então ouvimos murmúrios, tipo resmungando baixo. Não conseguíamos distinguir as palavras, mas não parecia um som que um animal pudesse emitir. Pareciam palavras, mas silenciosas e não elaboradas. Ficamos sentados em silêncio, olhando um para o outro no escuro, pelo que pareceu uma eternidade. Os murmúrios ficaram mais altos, assim como os passos, até parecer que estavam do lado de fora da nossa tenda. Nós dois congelamos. Acho que nenhum de nós estava respirando naquele momento. E então o silêncio. Nós esperamos e esperamos e esperamos. Ainda não tenho certeza de quanto tempo se passou. Por fim, minha namorada disse: "Precisamos voltar para o carro." A adrenalina estava aumentando. Então espiei para fora da tenda na escuridão e disse a ela para ficar atrás de mim. Então corremos para o carro. Tranquei as portas e ela disse: "Que porra foi essa? Não podemos ficar aqui. Ninguém está aqui além de nós. O que foi isso?" Continuei procurando por algum sinal de vida, mas estávamos aparentemente sozinhos. Eu olhei para ela e disse: "Tudo bem, vou pegar nossas coisas, você fica no carro." Nós só tínhamos nossa caixa de gelo e nossa barraca lá fora. Pulei e corri, peguei nossa caixa de gelo e joguei no banco de trás. Quando me virei para pegar a barraca, comecei a ouvir passos se aproximando novamente. Num momento de puro terror, arranquei a barraca do chão, enrolei-a na lona e joguei no ombro como um Papai Noel em pânico e as enfiei no porta-malas. Não disse nada quando entrei no carro, exceto: "Estamos com tudo aqui?" Minha namorada disse que sim, e eu andei de ré para fora de nossa área de acampamento. Então chegamos a uma bifurcação na estrada que seguia em 6 direções diferentes. Perguntei à minha namorada se ela se lembrava do caminho que percorremos para chegar até lá, e ela me disse que não sabia. Escolhemos um aleatoriamente e acabamos em um local de acampamento diferente. Então, pelo ângulo de onde saímos, pude ver o caminho principal de volta ao portão, graças a uma pequena placa atrás de um arbusto coberto de vegetação. Enquanto saíamos de lá, percebi que havia uma única e pequena luz verde na floresta à nossa direita, perto de onde ficava nosso local. Dirigimos as 5 horas inteiras de volta para nossa cidade natal e adormecemos no sofá dos pais da minha namorada por volta das 4 da manhã. Nunca mais conversamos sobre a viagem e desde então não tive mais vontade de acampar. Comente se fiz certo em sair da barraca ou vocês ficariam lá esperando amanhecer. Duas coisas em uma noite, ambas envolvendo o mesmo amigo, ambas envolvendo a minha necessidade de usar o banheiro. Por volta das 22 horas, eu precisava usar o banheiro. Então saí do nosso local para usar os banheiros que ficavam a cerca de 200 metros de distância. Está escuro como breu. Enquanto eu caminhava, vi um dos meus amigos que estava conosco sair de um caminho não utilizado e entrar no caminho principal. Meu amigo tem uma maneira de andar muito perceptível e peculiar, então eu sabia que era ele.
Em vários momentos ele se virou e perguntou: por que você está me seguindo? Sempre uns bons 12 metros à minha frente. Eu respondi: eu disse a você que estava indo ao banheiro e perguntei: por que você veio de um caminho diferente? Ele acelerou o passo e acabei perdendo-o na escuridão. Chego ao banheiro sem vê-lo, pego minhas coisas e, ao retornar, todo mundo nega que meu amigo tenha saído. Tinha certeza que estavam brincando com minha cara. São 3 da manhã, acordo com vontade de fazer xixi, dessa vez não preciso usar o banheiro. Vou apenas caminhar um pouco pela floresta. Enquanto volto após mijar, ouço o som distinto do zíper de uma barraca se abrindo na escuridão. Posso dizer que é meu amigo, então mal consigo ver, mas definitivamente ouço-o fechar o zíper novamente. À medida que me aproximo das tendas, vejo-o com mais clareza e ele caminha um pouco. Ele acende um cigarro, dá uma tragada e diz: você pode me ouvir? Eu sim, posso ouvir você. E aí, novamente muito mais alto desta vez: você pode me ouvir? Sim. Você está tentando acordar todo mundo? Ele meio que balança a cabeça para mim, depois se vira e caminha até os carros, talvez a 30 metros dele. Pensando que estão brincando comigo de novo, eu acabo por seguir ele, até perder ele de vista atrás de um carro. Viro a esquina e ele não está em lugar nenhum. Eu estava irritado, ele se acha tão engraçado. Então volto para a barraca, ainda está fechada e posso ouvi-lo roncando baixinho lá dentro. Eu não sei o que foi que vi exatamente, mas parecia, soava e andava, assim como meu amigo. Eu estava um pouco embriagado, mas não o suficiente para ter alucinações. Ele nega ter saído da barraca ou atravessado a floresta antes de mim. Ninguém acreditou, porém, relato para saber se alguém já teve alguma situação parecida com essa. Quando eu tinha mais ou menos 17 anos, 2 amigos e eu decidimos acampar no campo próximo ao meu conjunto habitacional, para que pudéssemos beber cerveja e ouvir música no volume que quiséssemos. Era um enorme gramado em uma pequena colina, onde todas as casas ao redor ficavam distantes o suficiente para não incomodarmos os vizinhos. Não podíamos ser vistos por ninguém, a menos que estivessem extremamente perto de nossa barraca. Já era tarde e meus 2 amigos adormeceram. Eu estava tendo problemas para dormir nessa época, então fiquei acordado por horas só pensando. Por volta das 3 da manhã, ouvi o som distinto da grama e da vegetação, tipo como se alguém caminhasse sobre ela do lado de fora da nossa barraca. Fiquei atordoado de terror. Este era um campo privado de propriedade de um fazendeiro que provavelmente ficaria zangado se nos encontrasse lá. Mas mais ainda porque eu não tinha ouvido ninguém se aproximando e de repente havia alguém do lado de fora da tenda. Prendi a respiração de medo e choque e foi quando ouvi outro conjunto de passos pertencentes a um cachorro, pelo som. Cheio de pavor, fiquei o mais imóvel possível, respirando silenciosamente, ouvindo aquela pessoa e seu cachorro andando de um lado para outro do lado de fora da tenda. Achei que íamos levar um tiro ou uma surra desse cara, então eu vi a sombra desse cara, o que me assustou muito mais do que já estava. Era enorme e pairava sobre nós toda vez que ele passava por nossa barraca e eu não conseguia ver a sombra do cachorro, embora o ouvisse andando em volta da barraca. Isso durou cerca de 5 minutos, embora parecesse que muito mais tempo havia passado. As sombras desapareceram e os sons desapareceram, mas era como se ainda estivessem andando fora da tenda, mas com os pés mais leves. Quando tive certeza de que os sons haviam cessado e que não havia nenhuma ameaça me esperando lá fora, surtei com meus amigos, ainda o mais quieto possível, e disse que precisávamos sair, porque alguém sabia que estávamos ali e poderíamos nos meter em encrencas com o proprietário. Contei-lhes tudo o que tinha acontecido e eles não acreditaram em mim, pensando que eu também estava dormindo e sonhei tudo. Assegurei-lhes que não. Eles tentaram voltar a dormir, me ignorando porque são preguiçosos pra caramba e não queriam arrumar tudo para irmos embora. Eu desisti também, embora agora soubesse que nunca conseguiria dormir. 10 minutos depois, os sons retornaram mais alto. Senti o mesmo pavor de antes e sussurrei o nome de um dos meus amigos para que eles pudessem acordar e ouvir. Me mandaram abrir a tenda para ver quem estava nos aterrorizando. Eu fiz isso.
lentamente tirando minha mão do saco de dormir e subindo até o zíper. Provavelmente levei 5 minutos, só para ter certeza de que não faria barulho, e puxei-o para baixo com tanta violência que quase rasguei tudo ao meio. Não havia ninguém lá. Saímos no espaço de 5 segundos e não havia ninguém em lugar nenhum. Como mencionei, estávamos no topo de uma colina no meio de um campo e podíamos ver se alguém havia decidido fugir, mas não havia nada. Embora fosse impossível alguém escapar de eu tê-los visto, tenho certeza absoluta de que houve passos do lado de fora da nossa tenda naquela noite. Esse relato não é tão grande e não aconteceram tantos eventos, porém os sons andando do lado de fora eram reais, com toda a certeza do mundo. Nunca vou esquecer da vez em que fui para um acampamento de férias na Pensilvânia. Eu era ainda um pirralho na época e bem tímido. Conhecer as outras crianças no primeiro dia foi bem assustador para mim. Eu preferiria estar em casa jogando Super Nintendo ou algo do tipo. Alguns dos outros moleques fizeram amizades rapidinho. Eu achava que não ia conseguir fazer amigos, mas por sorte, alguns caras bem extrovertidos começaram a falar comigo logo de cara. Nunca vou lembrar o nome do sujeito, então vou chamá-lo de Mike. Mike era um moleque loiro e baixinho que sempre usava um boné dos Yankees. Na época eu achava ele o cara mais legal da turma, mas analisando agora percebo que provavelmente era um desses que viram um encrenqueiro na escola. No primeiro dia, durante um passeio pelo acampamento, Mike e eu avistamos um alojamento isolado que parecia abandonado há anos. Perguntamos a um dos monitores o que tinha acontecido ali, e ele disse que não fazia ideia. Era sua primeira semana de trabalho e só sabia que o local estava sem uso há anos. Na última noite do acampamento, estávamos nos nossos beliches, todo mundo se preparando para dormir. Aí o Mike veio até mim e sussurrou algo no meu ouvido. Ele queria sair de fininho até aquele alojamento abandonado só para ver o que tinha lá dentro. Eu queria parecer legal para o Mike, já que por algum motivo eu o admirava, então concordei. Quando todo mundo estava dormindo, saímos lá fora e nos aproximamos do alojamento. Esperamos até que as luzes nos alojamentos dos monitores se apagassem, o que não demorou já que estava tarde. Então corremos pelo caminho que atravessava os alojamentos dos monitores em direção ao alojamento abandonado. Meu coração estava acelerado o tempo todo. Eu não era do tipo que fazia coisas travessas assim, pelo menos não naquela idade. Mike liderou o caminho até que estávamos na porta do alojamento abandonado. A porta da frente estava fechada com tábuas, o que chamou nossa atenção. Por isso, tivemos que entrar por uma das janelas. E não é que já tinha uma janela toda quebrada? Entramos no alojamento abandonado. Esses prédios eram bem grandes, não eram essas casinhas pequenas que você pode estar imaginando. Cada alojamento tinha espaço para pelo menos 10 acampantes. E esse não era exceção. Mike e eu ficamos parados no alojamento escuro. Tava meio frio lá dentro. Esticamos os braços na frente para não bater em nada. Eu bati na cama beliche várias vezes e ouvi o Mike fazendo o mesmo. Parei para ouvir o que o Mike estava fazendo e ouvi um barulho de pulos em uma das camas. Para de brincadeira, disse a ele. Eu imaginei que ele estava pulando na cama beliche, mas a voz do Mike veio do outro lado da sala. Pelo que me lembro, ele disse, não sou eu. Pensei que fosse você. Não tínhamos nada para usar como fonte de luz. Então estávamos em uma sala completamente escura em um prédio que não era usado há anos. E só ouvíamos alguém pulando em um colchão rangendo. Obviamente, ficamos assustados e corremos para a janela pela qual entramos. Era pequena, então demorou um pouco para sair. Enquanto esperava o Mike sair, o barulho de pulos parou. Houve um som alto de impacto. Quem quer que estivesse pulando na cama deve ter caído. Eu subi na janela e, enquanto rastejava para fora, senti 2 mãos agarrarem meu pé e tentarem me puxar de volta, mas eu já estava do lado de fora. Corremos de volta para o nosso alojamento e trancamos a porta. Pensamos em correr até o alojamento do monitor-chefe para contar, mas achamos que isso seria encrenca. Eu sei, pensando agora, foi uma decisão idiota. Mas passamos a noite bem e fomos embora no dia seguinte, vivos para contar essa história mais um dia. Espero que todos vocês tenham gostado dessas histórias. Se você quiser enviar o seu próprio relato, você pode fazer isso enviando para relatosreais6@gmail.com.
E lembre-se, não vá até o escuro sozinho.